Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos começando mais uma live sobre superação, essa semana da superação, você que está rolando aí. Fica até o final nessa live porque eu tenho certeza que algo vai mudar, que muitas informações importantes, muitos códigos você vai pegar aqui através dessa live. Então, não sai daí, compartilha essa live com o máximo de pessoas possíveis. Chama o pessoal para cá, porque muitas pessoas precisam ouvir sobre superação. Pastor Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Já estou compartilhando aqui com os meus contatos. Escolhe aí 10 pessoas importantes para você. Manda essa live para 10 pessoas. Chama o pessoal aqui, porque o tema dessa semana é superação. Estamos falando sobre o método GPS, governo, posicionamento e superação. Tivemos uma semana onde nós falamos sobre governo, depois nós falamos sobre posicionamento e agora sobre superação. Só consegue alcançar os objetivos, só consegue chegar ao final da linha de chegada aquele que consegue passar pelo processo. Então, primeiro você começa a governar algumas coisas, governar as suas emoções, governar seus sentimentos, governar seus comportamentos. Depois você se posiciona e aí você começa a superar. O que eu tenho que superar, Nil? Tem muitas coisas que você tem que superar. Tem muitas coisas que vêm para poder parar você, para poder fazer você desistir. E aí você tem que ter um direcionamento. Se você não tiver um direcionamento, você não consegue ter esse processo de superação. Então, o que eu quero que você entenda sobre esse assunto, sobre a superação? Eu quero fazer com que você tenha um processo de reflexão e que essa reflexão possa ajudar você a ter um processo de crescimento, a ter um processo de desenvolvimento na sua vida. Bora para cima? Chega chegando, chega compartilhando. Bora lá. Buba, bom dia. Igor, bom dia. Kelly, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Prepara o seu café, prepara o seu bloco de anotações aí pra gente bater um papo e falar sobre superação. O tema da live de hoje é conselhos de superação pessoal para alcançar os seus objetivos na vida, tá? Para alcançar seus objetivos, né? De uma forma geral. Eu vou trazer aqui algumas dicas, alguns conselhos. Deixa eu ver aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, uns 14, 15 conselhos aqui para você, tá? Tem um ditado que fala assim, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? Mas é uma história que contaram para você, passaram isso para você a vida inteira. Everton, bom dia. E você acreditou nisso. Mas se você pegar a sua Bíblia te orienta a ter conselho com os sábios. Tá? A Bíblia está repleto de passagem falando sobre ter conselhos com os sábios. Rosinéia, bom dia, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Em algum momento, alguém que não queria, né, ser aconselhado por ninguém, alguém que não tinha essa capacidade de ter bons conselheiros, né, de buscar bons conselhos, instalou isso e foi propagado, né, que esse conselho não fosse bom, não era dado, era vendido. Pelo contrário, a Bíblia nos orienta, Cíntia, bom dia, a ter conselhos com sábios, com os anciãos, com aquele que pode te passar alguma experiência. Os próprios reis, né, tinham muitos conselheiros e ele tomava a decisão a partir do momento do conselho dos conselheiros. O conselho não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas é algo para te direcionar, beleza? Então, o que eu vou trazer hoje para você aqui são conselhos de superação pessoal para alcançar os seus objetivos. Esse é o tema da live. Prepara aí um bloco de anotações, o seu caderno, o seu papel, a sua caneta. Prepara o seu café, porque sem café não dá pra gente bater um papo, né? A gente precisa de um café. Aliás, você tá aqui no New Coffee. Você que tá chegando agora, esse é o New Coffee, né? As nossas lives diárias têm o nome de New Coffee. Então, eu tô aqui batendo um papo com você para falar sobre crescimento e sobre desenvolvimento. E para começar o nosso processo de crescimento e desenvolvimento, eu quero convidar você, nesse momento, a trabalhar aí o crescimento na sua área espiritual. Eu quero orar pela sua vida, oração. Eu quero entregar a sua vida diante de Deus, eu quero entregar isso tudo aqui diante de Deus, porque esse é um dos processos de crescimento que eu tenho. E a oração, ela faz parte da minha rotina, ela faz parte do meu dia, ela faz parte do meu lifestyle, né, do meu estilo de vida. Se Deus não estivesse nesse projeto, eu não estaria aqui falando para você, tá? Não faria sentido. Então não tem como eu tirar Deus das coisas que eu faço.
Valdomiro, bom dia, seja bem-vindo. Então eu queria convidar você a unir a sua fé, a orar aí onde você está, agradecer, porque a oração também é gratidão por todas as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. E se você tiver com alguém do seu lado aí, pega da mão dessa pessoa, ora junto com ela, já começa a agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande no seu dia. Eu tenho certeza que muitos ajustes vão ser feitos na sua vida no dia de hoje, tá? Simplesmente pelo fato de você agradecer. Então eu quero agradecer junto com você. Bora lá? Fecha seus olhos, respira bem fundo aí, se concentra, se conecta com você e agora começa a agradecer a Deus. Deus, Ele é muito bom, Ele é perfeito, Ele é o Senhor de todas as coisas. E a gente não consegue imaginar e nem mensurar o tamanho desse Deus. Mas Ele é totalmente superior do que aquilo que você imagina. Totalmente diferente do que aquilo que você imagina. E Ele tem essa capacidade de estar aqui comigo e estar aí com você. E é para Ele que nós vamos entregar o nosso coração nesse momento. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer e te engrandecer. Eu quero estar diante da Tua presença mais uma vez. Eu quero entregar a vida de cada um que está nesta live. Eu quero orar pela vida de cada pessoa. Que o dia deles possa ser um dia abençoado. Que eles possam ser fortalecidos, que eles possam se sentir amados, que eles possam se sentir protegidos pelo Senhor. Que o Senhor possa estar na frente das batalhas que eles vão enfrentar hoje, dos desafios. Que o Senhor possa estar derramando sobre a vida de cada um deles a sabedoria, a inteligência, o discernimento. Que o Senhor possa estar mostrando para eles o processo de crescimento e de desenvolvimento que eles têm buscado. Abra, Senhor, as portas que forem necessárias. Coloque as pessoas certas. Tire as pessoas más. Aquelas pessoas que vêm para prejudicar, aquelas pessoas que vêm para tirar elas do caminho. Afasta, livra de todo o mal, Senhor. Nós oramos nesse momento em forma de gratidão, porque hoje é mais um dia que foi nos concedido. E eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço por mais essa live, por mais esse mês que se inicia e por tudo que o Senhor tem preparado para nós. E nós acessamos nesse momento a sabedoria. Nós acessamos nesse momento o discernimento da Tua palavra e de todo esse processo de crescimento. Eu oro neste momento e agradeço por cada vida em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. E aí, bora lá? Bora falar sobre superação? Tá pronto aí? Tá pronto para todo o conteúdo? Coloca aquele foguetinho aqui, ó, decolando na tela aqui, para eu saber que você já tá pronto para poder transbordar todo esse conteúdo. Prepara aí para essa live, para tudo que vai acontecer, porque eu vou revelar coisas aqui que vai fazer a diferença para você. Talvez é o que você estava precisando ouvir, talvez o que você estava precisando entender nesse processo de superação, nessa fase da vida que você está enfrentando, para que você possa acessar uma nova fase, para que você possa acessar um novo nível, para que você possa ter novas conquistas na sua vida. Aliás, eu creio que você deve ter conquistado tantas coisas nesse ano de 2022, né? Tantas mudanças, tantas coisas aconteceram nesse ano. Não sei se com você foi assim, mas comigo foi um ano de muito aprendizado, muitas mudanças, muito acontecimento, muitas coisas novas, muitas pessoas novas chegando na minha vida. Foi assim com você ou não? Coloca aí pra mim nos comentários. Coloca aí. Anota pra você não esquecer. O tema da live de hoje é Conselhos de superação pessoal para alcançar os seus objetivos. Está buscando alcançar os seus objetivos? Gladys, bom dia, seja bem-vinda. Está buscando alcançar aí o seu propósito, seus sonhos, né? Porque se a gente não tiver objetivo, se a gente não tiver propósito, se a gente não tiver sonho, fica muito vago. Fica muito vago as coisas que você faz. Então você precisa ter um planejamento para o seu ano, você precisa ter um planejamento a médio e longo prazo. Você precisa ter um planejamento para a sua vida. Nós precisamos de planejamento em tudo que nós vamos fazer. Nós precisamos ter um objetivo, ter um alvo, né? E para alcançar esses objetivos, esse alvo, a gente precisa ter aí um planejamento. Mas enfim, vamos lá. Tem uma Henry Ford, né? É o Harry Ford, que é o cara que criou aquela marca de carro Ford, que você deve conhecer. Ele dizia que os obstáculos são coisas horríveis que você vê quando desvia os olhos de sua meta. Olha que interessante. Os obstáculos são coisas horríveis
que você vê quando você desvia os olhos da sua meta. O que o Henry Ford queria falar aqui? Que se você estiver focado no objetivo, se você estiver focado na sua meta, se você estiver focado no seu propósito, se você estiver cuidando da sua vida, se você estiver fazendo aquilo que precisa ser feito, você não precisa ficar olhando, porque você está tão focado nas coisas que fazem sentido para você que os obstáculos passam e você não vê. Ou você tem estratégias para poder vencer cada desafio. E aí você só consegue ver os obstáculos quando você desvia o olhar da sua meta, do seu objetivo, das coisas que fazem sentido. E olha que interessante essa frase. Porque se você parar para olhar, você consegue olhar para o lado e ver os obstáculos passando. Mas porque você tirou o olho do seu objetivo. E existem alguns momentos, alguma fase que está confortável e dá para você tirar o olho e ver e fazer uma reflexão das coisas que passaram ou das coisas que vêm passando, né? Então, para crescer no seu âmbito pessoal, é necessário estabelecer uma meta, elaborar a melhor estratégia para alcançá-la e concentrar nela. Este é o passo anterior a qualquer ação e no qual se deveria investir todo o tempo que for necessário. Muitas vezes a gente não quer perder tempo fazendo um planejamento, traçando algumas metas, traçando alguns objetivos, entendendo esse processo, né? Quando você vai para um endereço, e hoje está muito fácil, quando você precisa ir para determinado lugar, você só precisa saber o endereço. E aí o que você faz? Você vai lá no seu celular ou você vai lá no seu carro e digita esse endereço e o GPS, que é o sistema de posicionamento global, ele vai te dar o melhor caminho para você ir para esse endereço. E aí você vai colocar nas configurações lá se você quer o menor tempo, se você quer a menor distância, se você quer o melhor trânsito. E ele vai traçar algumas rotas para você. Ele faz um planejamento para você, para levar você do ponto A ao ponto B. Para levar você da sua origem ao seu destino final, aquele lugar que você deseja. E muitas vezes você chega em algum lugar e você precisa voltar para casa, e você não sabe o caminho, você não sabe a direção que você precisa pegar para voltar para casa, e você nem se preocupa com isso, porque você vai lá no seu GPS e você digita lá, casa. Trilha um caminho para você lá, não é assim? Aparece o caminho, aparece a melhor rota. Olha, a melhor rota está lá em tantos minutos. A melhor rota é por tal lugar. E se você conhece muitas vezes o caminho, você fala assim, não, eu prefiro ir por essa outra rota, porque aqui eu evito um monte de sinal, eu evito um monte de coisa, essa rota aqui para mim é mais segura. Se você conhece. Se você não conhece o caminho, você vai pela opção que o GPS te dá. Isso é um planejamento. O GPS faz um planejamento para você. Ele facilita a sua vida. Ele te dá uma direção para que você chegue no seu destino. Facilita muito a sua vida. Mas o porquê que muitas vezes você não quer parar para planejar algumas coisas? Para ter algumas metas, para ter alguns objetivos? Ninguém vai a lugar algum se não tiver um objetivo. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar para você tá bom. Você se contenta com qualquer coisinha que vem para sua vida. Eu tenho falado isso todos os dias aqui. Quando você sabe para onde você vai, você tem foco no seu objetivo. E você não distrai com os obstáculos. A live de hoje fala sobre conselhos de superação pessoal para alcançar os seus objetivos. Se você ainda não alcançou os seus objetivos, é porque você está precisando organizar alguma coisa. E anota aí, que eu vou falar para você o primeiro conselho. Uma vez definida a sua meta e como alcançá-la, chega o momento de passar a ação, saindo da sua zona de conforto. Essas são as principais ferramentas psicológicas que você deve dominar para alcançar o seu sucesso. Então, eu estou te entregando aqui ferramentas psicológicas. Ah, você é psicólogo? Não. Mas eu posso falar para você sobre assuntos que eu estudei. Eu não estou te passando aqui como um profissional da área. Eu não estou fazendo uma consulta psicológica, mas eu estou te entregando ferramentas de como você vai usar, o que você vai fazer e como você pode aplicar na sua vida. Então você definiu as suas metas, agora você precisa sair do lugar. Não adianta você ir lá no GPS, colocar o seu destino, colocar a sua casa lá e não dirigir, e não sair do lugar, e não pegar o seu ônibus, não pegar o Uber. Enfim, se você não fizer nenhuma ação, se você não tiver nenhuma atitude, não vai acontecer nada na sua vida. De repente é por isso que você não conseguiu alcançar os seus objetivos ainda.
De repente é por isso que você não conseguiu alcançar os seus sonhos, as suas metas. De repente é por isso que você não saiu do lugar ainda, porque você está esperando que alguma coisa faça isso por você, que alguém venha e faça isso por você, que o universo venha e faça isso por você, que Deus saia lá do trono dele e venha e faça isso para você. Ei, por que você acha que Deus vai fazer isso por você, sendo que você tem a capacidade de levantar e fazer acontecer? Marca aí, anota aí, o primeiro conselho para você superar, para você ter uma superação pessoal e alcançar os seus objetivos. Aprenda técnicas de visualização. Anota aí, aprenda técnicas de visualização. Você pode falar assim, poxa, eu não consigo anotar porque eu estou no trânsito essa hora, eu não consigo anotar porque eu estou assistindo do trabalho, eu não consigo anotar porque eu estou dirigindo, eu não consigo anotar porque eu estou no ônibus. Ó, seguinte, por que eu peço para você anotar? Porque quando você só ouve, você vai reter aí 5% do que eu vou falar. Quando você ouve e escreve, você consegue captar aí pelo menos uns 23, 28%. Quando você ouve, escreve e comenta com outras pessoas, você fala sobre esse assunto com outras pessoas durante o dia ou logo depois, você absorve pelo menos 50% do que eu falei aqui. Quando você ouve, escreve, comenta com outras pessoas e ensina outras pessoas, você retém até 90% das informações, tá? É por isso que eu desafio você sempre a estar escrevendo para você não esquecer. Se você não consegue escrever, na sexta-feira a gente disponibiliza um e-book sobre todas as lives, mas é de forma exclusiva, é só para quem faz parte do grupo do Telegram e só para quem faz parte, e às vezes a gente deixa lá no grupo do WhatsApp. Então se você tem que fazer parte de algum desses grupos aí, tá? Para você receber o e-book, beleza? Então a primeira é aprender técnicas de visualização. Visualizar a si mesmo, dando os passos necessários para conseguir o seu objetivo e consequentemente alcançando o sucesso. Irá ajudá-lo a romper padrões mentais tóxicos, a manter-se motivado e sentir-se com uma atitude mais natural diante da caminhada. Ó, visualização. O que é visualização? É você visualizar que você já alcançou o seu objetivo. É você visualizar o caminho, visualizar a direção, visualizar as ferramentas que você usou, é visualizar você tomando posse. Sabe por quê? O teu cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. E se você visualizou, se você conseguiu se ver naquele projeto, o seu corpo ele é obrigado a ir. Porque se aquilo faz sentido para você, se aquilo está alinhado com o seu propósito, se aquilo vai te ajudar a crescer, se aquilo vai ajudar você a desenvolver, quando você visualiza, você começa a materializar. Primeiro tudo na sua vida, presta atenção, tudo na sua vida acontece primeiro onde? Na sua mente. Tudo que você precisa, você acessa primeiro aqui, ó, na mente. Depois da mente ela vai para o coração. Mas você precisa visualizar. Ah, eu quero trocar de carro. Você já parou para pensar qual que é a marca do carro que você quer? Qual que é a cor do carro? Quais são os detalhes? Qual é o ano do carro? Você já foi ver qual que é o preço do carro? Você já sentou nele? Se você não conseguiu ir lá fazer um test drive, ó, visualiza. Visualiza você dentro do carro. Visualiza a cor do carro. Visualiza o vendedor entregando para você a chave do carro. Visualiza você andando nesse carro. Tá? Isso não tem nada demais. Você fica imaginando um monte de coisa o tempo todo. A sua mente fica trabalhando. Sabe quantas palavras geralmente você pensa por minuto? Em torno de 1000 palavras por minuto, porque o seu cérebro é um grande processador. Ele está processando as coisas o tempo todo. Ele está guardando informações no consciente e no subconsciente o tempo todo. Não é o objetivo a gente falar sobre isso, mas você precisa aprender essas técnicas de visualização. Você precisa visualizar o seu futuro. Você precisa visualizar as coisas que você deseja alcançar. O seu corpo, a sua vida, a sua energia precisa trabalhar em torno disso. Quando entrar a parte do sobrenatural, Deus vai agir. Mas aquilo que for da sua responsabilidade, Ele não vai agir. É você que tem que agir. A visualização faz parte disso. O que você está visualizando para o ano de 2023? Você vai deixar a vida te levar? Você vai cantar aquela musiquinha lá, vou deixar a vida me levar, a vida leva eu? Ou você vai tomar atitude e resolver fazer acontecer? Você vai começar a saber
O que você quer conquistar nesse ano de 2023? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? E começar a mentalizar isso para que isso possa se materializar para você. Quando você entender o poder que você tem, que você pode acessar, ninguém te segura. Você vai parar de ficar choramingando nos cantos, reclamando da situação, reclamando do governo, reclamando dos benefícios, reclamando das coisas que você ganha, reclamando do seu trabalho, reclamando do seu chefe, reclamando aí das pessoas da sua família. Você vai parar, sabe por quê? Porque o poder está em você. Você só não ativou esse poder ainda. Talvez você vai precisar entender como que você faz para ativar esse poder. Mas a primeira dica o primeiro conselho é aprenda a técnica de visualização. O segundo, evitar os pensamentos negativos. Tá? É fundamental manter uma atitude positiva. É necessário monitorar seus pensamentos. Portanto, quando a sua cabeça começar a projetar imagens de um velho filme tóxico, corte pela raiz esse pensamento negativo. Tá? Agora há pouco eu estava conversando com alguém aqui. A pessoa falou assim, nossa, eu começo, me empolgo, começo a fazer as coisas e tal, e daqui a pouco vem algum pensamento assim que não vai dar certo, eu já começo a desanimar. São sabotadores. Todos nós temos sabotadores na nossa vida. Tá? Eu vou falar sobre isso no GPS, no método GPS. Não vou abrir aqui para vocês, já fiz uma live sobre sabotadores também. Não vou estar falando sobre isso. Mas pensamentos sabotadores vêm na nossa vida para tirar o foco, para tirar a direção. Porque instalaram crenças limitantes em você. É outro assunto que eu vou falar no GPS, tá? Mas evite pensamentos negativos, tá? Quando você tiver com pensamento negativo, muda o foco. Começa a pensar em outras coisas. Começa a pensar assim que vai dar certo. Você precisa ser positivo na sua vida. Você precisa de atitude positiva. Outro conselho aqui é você ser resiliente. O que é, Nil, ser resiliente? O que é isso, Nil, ser resiliente? Né? O caminho para o sucesso está repleto de erros e obstáculos inesperados. Poucas coisas se conseguem na primeira vez. Tá? Às vezes você vai tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Poucas coisas você vai conseguir na primeira vez. E não faz mal se você cair. O único problema é não se levantar. Tá? Então a vida ela vai te dar rasteira. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Talvez não, né? Talvez seja só comigo. Mas muitas vezes a vida ela prega, né? Prega peças na gente. Mas por causa de atitudes que a gente tem, de comportamentos que a gente tem. Luiz, bom dia. Por causa de posicionamentos que a gente não tem na vida, por não governar algumas coisas, por não superar algumas coisas. E aí o que acontece? Você cai. Mas isso é para o seu aprendizado, a gente falou isso essa semana. Para você aprender, para você desenvolver. Né? O problema é você ficar deitado quando você cair. O problema não é você cair. O problema é a reação que você vai ter após o momento que você cair. Você vai continuar caindo o tempo todo ou você vai se precaver com isso? É a mesma coisa que você passa por um caminho todos os dias. Imagine aí, você passando por esse caminho todos os dias e nesse caminho tem uma pedra. E aí você vai lá e tropeça a primeira vez nessa pedra. E aí amanhã você vai ter que passar por esse caminho de novo. Priscila, bom dia. E aí você já sabe que essa pedra está ali. E aí você vai lá e tropeça nessa pedra de novo. E aí depois de amanhã você começa a caminhada de novo e você sabe que aquela pedra está ali, você vai lá e tropeça e você fica assim todos os dias. Qual que é o problema? O problema está na pedra ou o problema está em você que não está sabendo o momento certo de desviar da pedra? Ser resiliente não é você cair, não é você errar, não é você ter os obstáculos aí pela frente. É você superar esses obstáculos e saber que você precisa fazer. É você ter uma constância, você continuar. Por mais difícil que seja, por mais que você caiu, você não precisa ficar deitado no chão. Você pode levantar e fazer diferente. Você pode desviar dessa pedra que está no seu caminho. Ser resiliente é você aprender com os seus erros, aprender com as suas falhas e superar os obstáculos. Superação. É muito forte. Mas um dos conselhos aqui é você ser resiliente. O outro conselho é competir apenas com você mesmo. Sabe qual que é o maior erro das pessoas? É comparação. É se comparar a outras pessoas. Competir com os demais de uma forma tóxica desgasta. Concentre-se na sua meta e na sua forma de alcançá-las. Você não precisa... Tereza, bom dia. Você não precisa
comparar seus resultados com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas que você tem como referência, tá? Porque você não está fazendo o que elas estão fazendo. Elas estão fazendo alguma coisa que está gerando aquele resultado. O teu resultado vai depender daquilo que você faz. Então não tem como você comparar a sua vida com a vida das outras pessoas. Talvez ela teve oportunidades diferentes da que você teve. Talvez ela está fazendo aquilo que você gostaria de fazer, mas não tem como você comparar o seu resultado com o resultado dela. A única competição que você tem que fazer é apenas com você mesmo. Ser melhor todos os dias. Desafiar você a hoje ser melhor do que você foi ontem. A hoje conquistar mais coisas que você conquistou ontem. A única competição é com você mesmo. Próximo conselho. Estabeleça pequenos desafios. Olha só, pequeno desafio para você cumprir no dia de hoje, para você ser melhor do que você foi ontem. Da mesma forma que errar um pênalti deixa uma marca negativa, superar pequenos desafios deixa marcas positivas que reforçarão seus processos para o futuro. Então assim, crie pequenos desafios para você, para conquistas diárias. Crie esses desafios, alcance esses desafios durante o seu dia. Sabe quando você tem que sair para fazer um trabalho que você faz todos os dias? Mesmo, às vezes você tem uma rotina. Você sabe o que é rotina, né? Você sabe aqui o que é rotina? Fala para mim aqui nos comentários. Você sabe o que é rotina? Coloca aqui. O que vocês entendem sobre rotina? O que é rotina para você? Coloca aí, rapidinho, para a gente seguir aqui esse assunto. O que é rotina para você? Coloca aí. O que é rotina? Vai, fala comigo aí. Fala comigo aí. Fala o que é rotina para você. Coloca aí. Coloca aí. Participa comigo aqui. Coloca aí. Tô esperando você. Tô esperando a sua participação. Coloca aí. Coloca a rotina. Minha esposa acabou de entrar aí. O que é rotina pra você? Vai, coloca aí. Bora lá, pessoal. A Teresa falou aqui, ó, fazer as mesmas coisas todo dia. Legal. A minha esposa falou fazer as mesmas coisas todos os dias. O que você faz todos os dias. Hábito. Tá, deixa eu falar pra você, ó. Pega essa aí, pega esse código aí. O que é rotina? Rotina é você fazer as mesmas coisas todos os dias de forma diferente. Isso é rotina. Fazer as mesmas coisas todos os dias é modo automático. Fazer as mesmas coisas todos os dias de forma diferente é rotina. É essa capacidade que você tem que desenvolver, de fazer as mesmas coisas todos os dias de forma diferente. Talvez o seu trabalho, talvez a função que você desenvolve, faz com que você faça as mesmas coisas todos os dias. Só que você não é obrigado a repetir padrões todos os dias. Você não é obrigado a fazer as mesmas coisas todos os dias porque as pessoas fazem as mesmas coisas todos os dias. Você tem que fazer as mesmas coisas todos os dias de formas diferentes. Você é um ser criativo. Você é criativo, você é criativa. Deus te dotou de uma inteligência porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então você tem características do Criador. Você tem características do Criador. Isso define a gente de qualquer outro animal. Você tem a capacidade de pensar, você tem a capacidade de criar. O homem tem a capacidade de criar. Olha quantas invenções a gente tem. Olha como que a gente está falando aqui. Eu estou aqui na minha casa. Você está aí em algum lugar na sua casa, não sei. Mas você está com um dispositivo que o homem criou. Capacidade de criação. Rotina é você fazer as mesmas coisas todos os dias de forma diferente. Então você precisa estabelecer pequenos desafios, que é o conselho que eu estou colocando aqui para você. Estabelecer pequenos desafios para você cumprir durante o dia. A sua vida não precisa ser no piloto automático. Você não precisa ter uma monotonia, né? A sua vida não precisa ser monótona. Você não precisa
tá naquela coisa sem graça. Você pode se desafiar, você pode crescer, você pode ser melhor do que você foi ontem, sim, dentro daquilo que você faz todos os dias. Ah, mas eu tenho que fazer as mesmas coisas todos os dias. Faça, invente, tente, faça algo diferente. Talvez você já ouviu essa frase aí, né? Invente, tente, faça algo diferente. Você pode, você é capaz, você pode dar um novo significado para a sua vida, para as coisas que você faz, para aquilo que parece chato. Você pode dar prazer, você pode dar alegria nas coisas que você faz, você pode ser o melhor dentro daquilo que você faz, você pode resolver os problemas que aparecem ali dentro do seu trabalho. Teodora, bom dia. Você pode ser o melhor, sim. Você pode superar, você pode vencer. Você pode dar um novo sentido para as coisas que você está fazendo. Estabeleça pequenos desafios, cumpra esses desafios, você vai ver que vai ser muito interessante a sua vida para você superar os obstáculos. Outro ponto aqui, outro conselho, ser constante. Não se renda à preguiça ou ao desânimo. Você deve avançar para a sua meta com a maior regularidade possível. Se todos os dias você mentalizar que alcançará seus objetivos, tal atitude passará a fazer parte da sua personalidade. O primeiro conselho foi mentalizar. Se você mentaliza, o teu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se você começar a contar essa história que você alcançou, que você vai ser obrigado a alcançar. Você vai ser obrigado a ter aquele resultado. Porque você começou a mentalizar e aí você caminhou naquela direção. Eu não sei o que faz sentido para você hoje. Eu não sei o que você está buscando. Eu não sei o que está fazendo você de repente ficar perdido na vida. Mas tem como ajustar isso daí. Tem como você organizar isso. Tem como você sair do lugar. Tem como você ter resultado. O que você vai precisar fazer de repente é parar para organizar essa parada toda aí. E você muitas vezes não quer porque você está no piloto automático. E no automático a gente faz só aquilo que a gente está programado para fazer. E deixa eu falar uma coisa para você. Se dentro do seu trabalho você está fazendo as coisas de forma automática, em pouco tempo você vai ser substituído por um robô, tá? Porque o automático pode ser programado. E se pode ser programado, por que vão precisar de você daqui a um tempo? A única diferença é a sua criatividade. E se você não tem criatividade, daqui a pouco não faz sentido você estar lá. Seja constante, vai. Não desista. Não desista. Desista de desistir, tá? Desista de desistir. Anota aí, desista de desistir. Comemore as vitórias. É bom recompensar a si mesmo quando consegue pequenas vitórias, pois esses prêmios irão motivá-lo a continuar avançando, tá? Comemore as vitórias. Quando você estiver correndo atrás de algo e você alcançar, se recompense. O que você gosta de fazer? Você gosta de tomar um sorvete? Você gosta de comer uma pizza? Alcançou aquele resultado? Faça isso. Comemore. Faça uma comemoração. E aí você vai ver que essas pequenas comemorações vão te levar a grandes resultados. Mas tem um detalhe, tem algumas atitudes tóxicas que nós temos. Débora, bom dia. Nós temos algumas atitudes tóxicas e essas atitudes tóxicas precisam ser evitadas. Da mesma forma que para fazer o caminho da superação pessoal é importante identificar as ferramentas, né, que a gente falou aí, que deve dominar, também é fundamental identificar algumas atitudes que perturbam os seus padrões mentais tóxicos. Então evite ser negativo, evite o processo de negatividade. Tá? Isso vai atrasar você, isso vai atrapalhar esse processo. Evite esperar de braços cruzados. Chega a dar uma agonia quando eu vejo a pessoa ficar esperando as coisas acontecerem. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre tenho falado isso. Você é responsável pelo seu fracasso e você é responsável pelo seu sucesso, mais ninguém. Tá? Se você não descruzar o braço, se você não for pra luta, se você não for pra batalha, se você não for enfrentar as dificuldades, se você não sair para ganhar o teu salário, se você não for trabalhar, se você não cuidar dos seus filhos, se você não cuidar da sua família, se você não se preparar espiritualmente, se você não se preparar emocionalmente, se você não se preparar fisicamente, não vai acontecer, gente. Talvez você está reclamando que você está fora do peso, mas o que você está fazendo para isso? Está comendo igual louco, tomando um monte de refrigerante, comendo um monte de açúcar,
E aí, claro que você não vai ficar dentro do seu peso. Você está tendo um comportamento errado. Está fazendo alguma atividade física? Para pelo menos compensar? Você sabia que para cada copo de refrigerante que você toma, você tinha que tomar uns 30 copos de água? Pois é. Depois que eu tive essa noção, hoje o refrigerante não faz mais sentido. Ah, você não toma mais refrigerante? Se eu quiser tomar, eu vou lá e tomo. Mas eu tomo já com um processo de consciência. Porque antes eu tomava muito refrigerante. Coca-Cola, então, nem se fala. Café, continuo tomando. Tem os benefícios do café. Mas hoje o meu café é sem açúcar. E olha que o nosso café aqui, vendido no Brasil, não é um dos melhores cafés do mundo, né? Mas é algo que está no gosto do brasileiro. Mas hoje o meu café é sem açúcar. Ah, quer dizer que você não come nada com açúcar? Não, não sou radical. Não preciso ser radical nas coisas que eu faço. Mas eu posso ter uma tomada de consciência. Eu posso começar a governar sobre alguns sentimentos. Eu posso começar a governar sobre algumas emoções. Eu posso começar a governar algumas coisas na minha vida. Eu posso tomar o posicionamento de algumas coisas para que eu consiga superar os obstáculos, para que eu consiga superar os desafios, para que eu consiga superar aquilo que precisa ser superado, para que eu possa acessar aquilo que precisa ser acessado. Encontrar aquilo que precisa ser encontrado. A vida ela precisa ter sentido, você precisa identificar, né, a sua identidade, alinhar com o seu propósito e começar a fazer aquilo que faz sentido para que você não fique perdido, para que você não fique batendo a cabeça no muro. Tá na hora de ajustar algumas coisas aqui, algum posicionamento, tá na hora de você trilhar uma rota, um caminho para você chegar no seu destino final, onde quer que você quer chegar. Quantos anos mais vão ter que se passar para você aprender? Será que você vai ter que quebrar mais a cara quantas vezes ainda para você aprender o caminho, para você aprender a direção? O que ainda precisa acontecer na sua vida para você aprender? Só os conselhos não são suficientes? Só o direcionamento, só as mentorias, só as pessoas tentando te ajudar não é o suficiente? O que precisa acontecer ainda? O que você está esperando para viver uma nova fase? O que você está esperando para viver um novo momento, uma nova história na sua vida? O que você ainda não acessou que você gostaria de acessar? Talvez você está vivendo no modo automático. Padrão de repetição, repetindo os mesmos comportamentos, repetindo as mesmas ideias, compartilhando das mesmas ideias. Realmente está difícil. Realmente o nosso país está difícil. Realmente as coisas estão difíceis. Realmente as coisas estão caras. Mas e aí? O que você vai fazer para reverter essa situação? Vai se acomodar? Vai concordar? Porque se você pegar... Eu pego minha Bíblia aqui e fico olhando alguns personagens, fico lendo algumas passagens, e nenhum deles, nenhum que teve resultado se conformou. Tem uma história ali, na Bíblia, que fala que quando o povo saiu de Israel, atravessou o deserto, ficou ali 40 anos no deserto, né? Na verdade, assim, eles não ficaram 40 anos no deserto não, tá? Foi o deserto que ficou 40 anos neles. Porque o que hoje faz em 5 horas de carro, eles fizeram em 40 anos. Porque eles não se livraram daquilo que precisava para poder acessar a nova fase, para poder acessar a terra prometida. Se você não se livrar daquilo que é necessário para você avançar, você vai continuar andando em círculos. E vai chegar um momento que Deus vai falar assim: você não vai entrar na terra prometida. Porque eu te dei tantas oportunidades, eu te ensinei, eu dei tantas coisas materiais para você e você ainda não acessou. Você ainda não entendeu que eu sou Deus, que eu faço as coisas conforme eu gostaria, mas eu quero um posicionamento seu. Eu quero que você supere esses desafios. Uma viagem de poucos dias se transformou em anos. Porque o deserto, o Egito, não tinha saído da vida deles. E aí, chegou um momento lá que Moisés manda 12. Manda os espias lá. E só 2. Só 2
voltam com uma visão positiva. Porque só 2 tinham visualizado. Só 2 entenderam tudo que estava acontecendo naquele contexto. Enquanto os outros, eles até viram as mesmas coisas. Mas eles, por causa da mentalidade deles de escassez, os gigantes eram maior do que os frutos que tinham naquele lugar. E sabe o que Deus fez com eles? Deus fulminou eles. E esses 2 que tiveram visão positiva, esses 2 que conseguiram visualizar, esses 2 que entraram lá na terra e falaram assim, olha, tem gigante, tem. Mas o tamanho daquelas uvas lá, você não faz ideia. Olha, a terra é muito boa, a terra dá frutos muito bons. Se Deus falou, vamos para cima desses caras aí, porque já é nosso. Vamos acessar esse negócio aí. E aí você fica de mimimi. Você fica esperando o tempo passar, os anos passarem, e é uma porta abrir do céu para você, e Deus falar assim, filho, filha, vem, eu vou te levar para o novo nível, eu vou te levar para a nova fase. Não vai acontecer. É você que vai ter que se mexer, é você que vai ter que resolver sair do lugar, é você que vai ter que dar os passos necessários, é você que vai ter que pagar o preço, é você que vai ter que superar os desafios, superar as dificuldades que você está enfrentando, porque isso vai te fazer mais forte. Pega esses conselhos que eu estou te dando aqui para superação. Anota e coloca em prática. Não fique de braços cruzados. Quer ver outra atitude negativa? É não acreditar na vitória. Foi a história que eu contei aqui dos espias. 2 acreditaram na vitória, os outros não. E o que aconteceu com os outros que não acreditaram? Não passaram dali. Não passaram dali. Outra atitude negativa é culpar terceiras pessoas, né? Você deve ser totalmente responsável pelos seus atos. Culpar os outros da situação ruim é a melhor forma. Não culpar os outros da situação ruim é a melhor forma de você superar. Às vezes você quer transferir a responsabilidade, né? Às vezes você quer jogar a responsabilidade para os outros por um fracasso, por você não ter conseguido. E é muito mais fácil, sabe por quê? Porque daí você tira a responsabilidade sua. Às vezes você joga a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu patrão, no seu pastor, no padre, enfim, naquela pessoa que você acha que você deve culpar. Você é responsável pelo seu fracasso, pelo seu sucesso. Para de transferir a responsabilidade. Para de jogar a responsabilidade para outros. Não fica culpando os outros, não. Assuma a responsabilidade. E o terceiro ponto, o outro ponto negativo aí é não pedir ajuda. Se alguém pode ajudá-lo a alcançar sua meta, amigos, colegas, profissionais, etc., e você não recorrer a essas pessoas, está reduzindo suas possibilidades de sucesso. Fazer um caminho de superação pessoal não é incompatível com pedir ajuda. Você vai precisar de pessoas, tá? E Deus tem preparado pessoas para ficarem ao seu lado. Você está aqui hoje, ó, e eu tô trazendo para você aqui informações importantíssimas para você mudar esse processo, para você pegar esses conselhos e colocar em prática e colocar alguma coisa começar a acontecer na sua vida. E eu tenho escutado de muitas pessoas, olha, você me ajudou muito. E aí eu falo assim, obrigado, Deus, por poder fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Porque é sobre isso. É sobre você fazer a sua parte. Mas se você precisa de ajuda, você precisa se conectar com as pessoas certas, as pessoas que podem te ajudar. Se você tem essas pessoas ao seu lado, peça ajuda para essas pessoas. Faça com que elas consigam te ajudar. Deixa elas serem abençoadas através da oportunidade de abençoar a sua vida. É muito forte isso. Esses são os conselhos que eu queria deixar para você hoje. De superação pessoal para alcançar os seus objetivos. E para você que estava anotando, o primeiro conselho foi aprender técnicas de visualização, evitar pensamentos negativos, ser resiliente, competir apenas contra si mesmo, estabelecer pequenos desafios, ser constante e comemorar as pequenas vitórias. E aí tem algumas atitudes tóxicas que devem ser evitadas. Quais são elas? Ser negativo, esperar de braços cruzados, não acreditar na vitória, culpar terceiras pessoas e não pedir ajuda. Essas são atitudes tóxicas que você tem que eliminar da sua vida, tá? Ser negativo, esperar de braços cruzados, não acreditar na vitória, culpar terceiros e não pedir ajuda. Elimine isso da sua vida. E você vai ver que você vai avançar.
e você vai ver que você vai conseguir crescer, que você vai conseguir superar, que você vai conseguir avançar de nível, de fase e começar a tomar posse daquilo que realmente é seu. Quando você governa, você começa a se posicionar. Quando você começa a governar, se posicionar, você começa a superar. Quando você supera, você alcança aquilo que você gostaria de alcançar. GPS. Esse é o método, né, que eu estou trazendo para você. Né, são técnicas, são algumas ferramentas para você avançar na sua vida. Inclusive, né, o GPS virou um método, uma imersão de desenvolvimento pessoal. E vai acontecer nesse dia 10 de dezembro. Tá? Então, se você quer ajustar, se você quer crescer, se você quer desenvolver, se você quer sair do lugar, o método GPS é para você. Se você precisa ajustar algumas coisas, se você precisa resolver algumas coisas para avançar para o próximo ano, para conquistar os seus objetivos, para traçar metas, planejamento, para organizar algumas coisas na sua vida mesmo e tomar posse de tudo aquilo que é seu, o método GPS é para você. É uma imersão de desenvolvimento pessoal que vai acontecer dia 10, das 9 da manhã às 8 da noite. Vai ser a virada de chave. Vai ser a preparação que você precisa para a decolagem. E eu espero você. Como que eu faço para fazer a inscrição, Nil? No link da minha bio tem o link de inscrição. Você pode fazer, se ainda tiver vaga, tá tudo certo, você consegue entrar lá. Se você não conseguir fazer a inscrição, manda um direct que eu verifico se ainda tem vaga, porque de repente, se a gente não coloca a capacidade máxima, sempre tem alguma coisa sobrando. Mas você tem que ser rápido, porque senão você pode ficar de fora daquilo que pode mudar a sua vida. Se fizer sentido para você, se você quiser realmente sair do lugar, se você precisa de uma orientação, se você precisa realmente fazer algo que custe para você sair do lugar, o método GPS é para você. Mas se você não está disposto a pagar o preço, se você não está disposto a fazer acontecer, nem adianta. Nem adianta. Fica em casa mesmo, dorme até tarde, continua fazendo as coisas que você está tendo, porque você é merecedor dos resultados que você tem. Agora, se você quer algo diferente, se você quer fazer as mesmas coisas todos os dias, de forma diferente, se você precisa de ferramentas, se você precisa resolver algumas coisas, ajustar algumas coisas aí é para você. Agora, se você já está conformado, se você está acostumado com a vidinha que você está levando, continue. Continue só aí no banho-maria, só no superficial. O resultado é seu. Beleza? Ah, mas eu não posso ir, eu não consigo ir. Fica tranquilo, fica em paz. Você divulgando essa imersão, alcançando outras pessoas, enviando outras pessoas para lá, você já vai poder estar ajudando outras pessoas. De repente, nesse você não consegue, mas no próximo você consegue. Mas manda outras pessoas para lá, para que a vida delas sejam transformadas. Beleza? Vai assumir o governo aí da sua quarta-feira. Vai cuidar da sua vida aí, tem muita coisa para você fazer, tá? Vai conquistar aquilo que tem para ser conquistado. Tira a mão do bolso, desencruza o braço aí. Faz acontecer. Você é o cara, você é a mulher que foi chamado para poder fazer a diferença. Então, não deixa hoje ser simplesmente mais um dia, não. Não deixa hoje o teu trabalho ser simplesmente mais um trabalho. Faça diferente, faça a diferença na vida de alguém, faça de formas diferentes. Supere aí alguns desafios, crie alguns objetivos para você cumprir. Você vai surpreender muitas pessoas. Beleza? Ó, fique na paz. Ótimo dia para vocês. Que realmente o seu dia possa ser um dia incrível. Eu te vejo amanhã para a gente bater um papo sobre superação.